Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria encorajá-lo e encorajá-la a compreender uma coisa que todos nós já temos absoluta consciência da nossa imperfeição. Para você é uma surpresa te dizer isso, mas você não é uma pessoa perfeita. Desculpa. Mas eu preciso te dizer isso. E a pessoa que está ao seu lado também não é uma pessoa perfeita. Alguns de vocês estão com seus cônjuges, estão com amigos, familiares, filhos, sobrinhos, netos próximos a vocês, não estão? Ainda que você não conheça a pessoa que está ao seu lado, e eventualmente isso pode acontecer, e a gente fica meio sem graça de dizer alguma coisa, mas eu só queria te encorajar a dizer a ele ou a ela: eu sou uma pessoa imperfeita. É a primeira vez que eu ouço pessoas dizendo que são imperfeitas rindo. É uma constatação clara de que realmente nós precisamos muito da graça de Deus sobre a nossa vida. Curiosamente, a despeito de reconhecermos que somos imperfeitos, temos o hábito de cobrar perfeição dos outros. Não é o seu caso, porque você é the chosen, eu sei disso. Você é uma pessoa diferente, mas a maior parte das pessoas que são imperfeitas, elas tendem a cobrar perfeição das outras. Você não é uma pessoa perfeita, quem está ao seu lado não é perfeito, quem está falando com você não é uma pessoa perfeita, essa não é uma igreja perfeita, nós somos imperfeitos, mas estamos diante de um Deus perfeito. Constatar que nós não somos perfeitos é um grande passo, mas não é o último. O passo seguinte é dizer: mas eu vou me empenhar para melhorar. Eu farei tudo para ser uma pessoa melhor. E aí é mais uma vez a sua chance de falar com a pessoa que está ao seu lado. É sua amiga, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Mais difícil essa parte? Eu sou imperfeito, mas eu vou melhorar. Vou melhorar. Não é? Terceiro passo. Primeiro passo, assumir. Segundo passo, melhorar. Terceiro passo, não cobrar. Essa é a melhor parte. O problema de não cobrar é que nós somos imperfeitos. Aí na nossa imperfeição nós começamos a cobrar da pessoa perfeição dela. E voltamos ao ponto original, ao ponto primeiro. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da palavra do Senhor. Não há nenhum de nós aqui que possa dizer: eu não preciso, eu estou muito bem, obrigado. Eu estou para cima, para além de tudo isso. Nós somos altamente dependentes de Deus. E essa foi só uma demonstração, foi só um exemplo do quanto nós precisamos melhorar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, porque a ressurreição de Cristo muda tudo. A ressurreição de Cristo muda a forma que a gente vive, muda a forma que a gente olha o outro, olha o nosso próximo. A ressurreição de Cristo muda a nossa perspectiva sobre os nossos defeitos, as nossas qualidades, os defeitos e qualidades das pessoas que nos rodeiam. Isso é muito oportuno dentro do ambiente de trabalho, familiar, dos nossos relacionamentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 1 a 11. Se você puder, leia comigo a palavra. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Paizinho querido e amado, nós te agradecemos pela palavra maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor fale conosco nessa hora, que o Espírito Santo nos ilumine e que a partir da sua palavra nós sejamos enriquecidos espiritualmente, a nossa fé seja ampliada, nós venhamos a amadurecer e a crescer, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado em todo o tempo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos na casa do Senhor neste dia. Cuida daqueles que nos escutam e que nos assistem à distância, para que a graça do Senhor chegue a cada lar, a cada aparelho, a cada lugar onde as pessoas estão acompanhando a gente. Que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Você sabe que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o nosso irmão Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e Lucas também escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Exatamente por isso nós vamos relembrar os versículos 1 e 2 do texto de Atos, mas também o comecinho do texto de Lucas, para você ver as conexões que existem entre um texto e outro, e a gente entender que a Bíblia é uma só, é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, e você vai entender que Deus pode usar pessoas imperfeitas como nós, imperfeitas como nós, para que o nome dele seja glorificado e a comunidade seja edificada. Vamos ler primeiro o texto de Atos, ali, que nós lemos agora há pouco. Leia comigo mais uma vez. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, continue, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja o direcionamento daquele relato que foi feito anteriormente, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui tem uma riqueza extraordinária nesse texto. Olhe para o texto e veja, existe uma referência a uma pessoa, que sobre ela nós vamos entender um pouco mais. O objetivo dele: relatar, contar, compartilhar. O objetivo de Lucas não é inventar, não é florear, não é melhorar. O objetivo de Lucas é relatar, é contar o que aconteceu. Lucas tem uma perspectiva de ser um jornalista fiel, alguém que vai relatando os episódios, contando um após o outro, para que haja um entendimento, haja uma clara compreensão. Veja, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. E aqui tem um sinal de que é só o começo de uma história maravilhosa. Não é o final dessa história. O Senhor está escrevendo, construindo. E esta é uma ação que traz para nós alegria, porque aquilo que foi iniciado continua a acontecer nas nossas vidas hoje. Jesus continua a nos ensinar, a nos orientar. Ele continua a realizar a sua grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Continua o texto. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, veja, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi Jesus quem escolheu, foi elevado às alturas. É o texto que nós acabamos de ler. Mas veja a conexão com o texto de Lucas. Olha aqui no iniciozinho, versículos de 1 a 4. Leia comigo. Visto que muitos houve
que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Bom, essa última frase, ela traz uma explicação importante para a gente entender quem seria Teófilo. Nós não sabemos quem ele era, não sabemos quais foram os ensinamentos que ele recebeu, mas existem correntes interessantes, algumas até que abordam que seja ele um investidor, uma espécie de patrono, uma pessoa com autoridade, poderia ser uma pessoa com uma importante representatividade. Mas o que eu queria trazer a você é que Teófilo é uma pessoa como nós, que pode ter sido um investidor para que Lucas pudesse ter esse relato construído e escrito, mas acima de tudo ele é uma pessoa que recebeu a instrução, verdades em que foste instruído. Ele recebeu a orientação, recebeu a palavra, ele recebeu o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo. Agora pense no privilégio, você receber diretamente da fonte. Lucas escreve e você recebe esse texto, e você recebe essa palavra só está na sua mão, ninguém mais tem, e você lê essa palavra com avidez, com a sede, com a fome de alguém que está lendo uma palavra singular, uma palavra única, é uma palavra escrita contando passo a passo daquilo que Deus realizou por meio de Jesus Cristo, relatado por Lucas, uma pessoa que foi anotando, compartilhando a partir de outras fontes, referências, mas foi construindo um texto especial. Você sabe que Lucas não era um dos discípulos de Jesus, ele não está na lista dos 12, mas Lucas entra nessa história como alguém que é chamado pelo Senhor para realizar também essa obra. Mas Lucas tinha uma outra habilidade. Qual era a outra habilidade de Lucas? Lucas era médico, e a referência é que ele era um médico amado, uma pessoa preciosa. A gente não tem ideia de fato qual a importância de Lucas na vida do apóstolo Paulo, mas a gente sabe que Lucas viajou com Paulo, e a gente sabe que Paulo ele foi submetido a uma rotina pesadíssima, que o seu corpo era cansado, ele sofreu diversas coisas. Só para você ter ideia, ele foi fustigado com varas. Isso significa que ele tinha que andar sem poder se assentar, sem poder parar, fustigado com varas o tempo inteiro. Ele sofreu naufrágios, no plural. E naufrágio, a gente pode dizer assim, mas só afundou, mas cada vez que afundava era um risco de morte o tempo inteiro. Ele sofreu as agruras de apanhar publicamente. Isso não é apenas uma dor física, mas é também uma dor emocional. Ele sofreu de um espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, mas era algum tipo de impacto, que ele pediu ao Senhor para tirar dele, e a resposta para ele foi: a minha graça te basta. O fato, meus irmãos, é que a saúde de Paulo era uma saúde frágil, e Deus colocou Lucas ao lado dele para cuidar, para fortalecer, para permitir que ele pudesse avançar um pouco mais do ponto de vista físico. E aqui eu estou falando de Lucas e de Teófilo. Estou falando de duas pessoas imperfeitas, que foram muito importantes na vida das pessoas. E aí a gente descobre que cada um de nós tem um valor, tem uma importância, tem um significado na vida de outros. Que nós, apesar das nossas imperfeições, nós podemos abençoar a vida das pessoas, sendo instrumento de Deus para servir, para abençoar, para fortalecer, às vezes para proteger, às vezes para encorajar. Eu conheci um pastor que ele tinha um talento especial para encorajar. Ele tinha uma capacidade de trazer uma palavra boa, sabe? De encontrar uma coisa boa naquilo que você faz. E à medida que ele encontrava uma coisa boa, ele fazia essa coisa boa virar uma coisa enorme. É muito diferente de uma pessoa bajuladora. É completamente diferente de uma pessoa que elogia gratuitamente. O encorajamento é encontrar algo em alguém que essa pessoa eventualmente não esteja enxergando, e tornar isso público e fortalecê-lo. Tem horas que esta é uma palavra que enche o coração da gente, e a gente fica incendiado
com aquela palavra de quem nos encorajou. Ao seu lado, você já viu? A pessoa mesmo te disse que ela é imperfeita. Não foi isso que ela te disse? Eu tenho a impressão que você também disse a ela que você é uma pessoa imperfeita. Mas veja, imperfeitos também podem ser usados pelo Senhor. Imperfeitos como Lucas, imperfeito como Paulo, imperfeito como Teófilo, podem ser instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Aí eu queria te encorajar a ser uma bênção na vida das pessoas. Seja esta que está à direita, dá uma olhadinha. Ou essa que está à esquerda, dá uma olhadinha. Ficamos tontos, né? Todo mundo olhando. Ou essa pessoa que está atrás de você, dá uma olhadinha. Ou na sua frente, dê uma olhadinha. O texto bíblico nos traz uma verdade maravilhosa. O ministério de Cristo não terminou. O ministério de Cristo não terminou. Em Atos, a igreja segue a obra de Cristo por meio do Espírito Santo. Para aqueles que não estão habituados a ler a Bíblia, eu preciso esclarecer. Nós temos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? O primeiro evangelho é Mateus. O segundo, o terceiro e o quarto, acabaram os evangelhos. Evangelho significa boa nova, evangelho é boa notícia, e os 4 evangelhos, eles narram a vida de Cristo. 3 evangelhos são chamados sinóticos, eles têm a mesma perspectiva, eles têm a mesma visão. E o 4º evangelho, que é João, ele tem uma perspectiva diferente. Os 4 evangelhos contam a vida, contam o ministério, falam da morte e falam da ressurreição de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando os 4 evangelhos acabam e Atos se inicia, não quer dizer que o ministério de Cristo acabou. Quer dizer que o ministério de Cristo continua por meio da igreja, embalados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí continua sendo Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é o centro da igreja. Cristo é a palavra. Cristo é a boa nova. Cristo é a transformação da nossa vida. Nada acontece na igreja fora de Cristo. Amém, meus irmãos? Canta uma música aí que você lembra que tem Cristo nela. Deixa eu falar com você que está acompanhando a gente pela internet. Nós somos uma igreja real. Normal, você já viu que não tem ninguém aqui. Mas eu quero dizer a vocês que vocês perderam esse impacto de ver as pessoas cantando. Você precisa ver, sabe? Pessoas cantando. Eles começaram a cantar aqui. Aqui na frente saiu um grupinho aqui, um trio. Tem um trio aqui na frente de 2. E ali atrás começou uma música ou outra. Foi lindo. Mas quem sabe na sua casa você fez a mesma coisa, né? Se não fez, aproveite agora e faça. Jesus Cristo mudou o meu viver. É essa a canção que esse trio de 2 cantaram aqui. Foi lindo, porque o Ronaldo só ficou do lado. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de alguém que mudou a nossa vida. E se você não teve uma mudança espiritual, estou me referindo a uma conversão, não estou referindo a ser membro de uma igreja, mas a experimentar uma conversão. Se você não viveu e não experimentou a bênção de Cristo, eu quero te encorajar hoje, assim como você assumiu a sua imperfeição, você assumir que você precisa de Cristo. Porque é isso que Cristo fala com a igreja. Veja agora na sequência o texto bíblico que nós vamos ler juntos ali na nossa tela. A estes também, versículos 3 a 5, leia comigo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou. Espera aí um minutinho, meus irmãos, que nós falamos agora há pouco da morte de Jesus na cruz, não foi isso? Agora, o relato de Lucas é que Jesus se apresentou com o que, meus irmãos? Muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito importante a gente ler ali os 40 dias. Tem gente que gosta de números na Bíblia, né? 40 dias. Aí começa a procurar os 40, né? 40 aconteceu aonde? Moisés, 40 anos, depois 40 anos, deserto, 40 anos. Aí alguém diz, mas são dias. É dias, é verdade. Dias. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, pegou 2 vezes. Aí a pessoa diz, tá vendo?
Cuidado com essas coisas dos números, porque eles não são números mágicos, né? Você conhece a história? Quantos são os apóstolos? Quantos são os discípulos? É a mesma coisa que eu perguntei, né? Quantos são os apóstolos? 12. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Pode ir junto. Tudo que eu falar, você responde 12. Você não sabe aí? Pode responder 12. É tudo 12. É tudo 12. Então vou acelerar. No final das contas, a pergunta é: o que isso tem a ver? Nada. Não pega número na Bíblia. Oh, isso aí, tendo 40. Quando eu fizer 40 anos. Aí a mulher do seu lado diz: quando você perder 40 quilos. Imperfeitos. Imperfeitos são assim. Olham para o lado, só repara o seu, não repara o seu, repara só o do outro. Vamos embora. Versículo 4, leia comigo. Olha o verbo que vem na sequência dessa fala. Versículo 4. E comendo. Vamos lá juntos? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, uma referência ao Evangelho de João, quando ele falou sobre a vinda do outro Consolador, anunciando a vinda do Espírito Santo de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Se você conhece a Bíblia, sabe que em Atos 2... é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2 em diante, nós temos um impacto extraordinário do Espírito Santo sobre as nossas vidas. De Atos 2 em diante, nós estamos em Atos 1, lendo até o versículo 5. Então, quero lembrá-los. Primeiro, Jesus se apresentou, Jesus conversou e Jesus comeu com seus discípulos para que não houvesse dúvidas sobre a sua ressurreição. 40 dias, não mais do que isso. 40 dias, tempo suficiente para tirar todas as dúvidas, tempo suficiente para ter provas incontestáveis, e na sequência disso, Jesus é assunto aos céus, tem essa sua ascensão aos céus. Por essa verdade, muitos deles morreram. E aqui eu faço um parêntese muito importante, escuta só. As pessoas que viveram antes de nós, lá no comecinho da igreja, elas eram presas, porque diziam, afirmavam que Cristo estava vivo, que Cristo havia ressuscitado. Eles tinham provas incontestáveis disso, eles declaravam isso. Mas eles sofriam ameaças de morte. E havia a possibilidade de eles serem mortos, exatamente porque eles estavam professando a sua fé em Jesus, dizendo que Jesus estava vivo. E por conta dessas suas declarações e afirmações, muitas dessas pessoas foram mortas. Então eles pagaram com a sua própria vida. E aqui eu faço uma chamada a você, para você entender. O que é que tinham essas pessoas? Que fé é essa? Que verdade maravilhosa é essa, pela qual valia a pena morrer? Valia a pena. Enfrentavam tudo e todos, ameaças, enfrentavam perturbações, enfrentavam toda sorte de maldades, porque acreditavam nessa verdade e não abriam mão disso em hipótese alguma. Traziam sobre elas a verdade absoluta da ressurreição de Cristo. Então havia para elas uma certeza: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Por conta dessas afirmações, pessoas foram mortas, e ainda que pessoas fossem mortas ao lado de outras pessoas que estavam ali, no lugar de ficarem com medo da morte, elas ficavam mais certeiras, mais firmes, mais convictas, mais alinhadas com o Senhor, cheias da presença de Deus, para dizer: apesar da morte deles e apesar da minha morte iminente, eu creio, Jesus está vivo, vale a pena viver e vale a pena morrer por Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, que virada extraordinária. Eles descobriram a alegria das coisas do reino e aprenderam a esperar e depender do Espírito Santo. Dois verbos mais complicados para uns que para outros. Possivelmente você seja uma pessoa que não gosta de esperar. Houve um tempo na sociedade em que a gente gostava de fila. Eu sei que alguns ainda gostam, mas a maioria não gosta mais de fila. Hoje nós queremos coisas aceleradas. Se não tiver Wi-Fi, nós estamos perdidos. E se o Wi-Fi for lento, piorou ainda mais.
Nós não aguentamos mais esperar que alguma coisa seja ajustada, se ela não for ajustada imediatamente. Existe uma pressão pelo tempo, nós somos supridos ali, oprimidos ali, por essa pressão que está por todos os lados, para que a vida seja acelerada. A gente perde o sabor da vida, a gente perde a beleza da vista, porque a gente está correndo o tempo inteiro. Por isso que esperar não é uma coisa fácil. Mas Jesus falou para eles esperarem. A gente sabe que o Espírito Santo veio em Atos 2, mas eles não sabiam que teria um livro chamado Atos, e que eles estavam no capítulo 1 e não no capítulo 2. E esperar não é uma coisa fácil, mas o Senhor, ao longo de toda a Bíblia, nos convida, nos convoca e nos ensina a esperar nele, a esperar por ele. E essa espera está absolutamente conectada à dependência. Então, ao mesmo tempo que eu aprendo a esperar, eu aprendo a depender de Deus. A depender de Deus. Numa hipótese, Deus fala com você, você quer tomar uma decisão, você precisa resolver uma coisa, e Deus diz para você assim: espera. Enquanto eu não te der uma resposta, não faça nada. Imagine a guerra interna e externa. Porque externamente alguém vai dizer: vai, você tem que resolver, toma uma decisão, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer, vai para frente, você está perdendo oportunidades, a vida está passando e você não está vendo, não está aproveitando. Esperar e depender de Deus é ao mesmo tempo algo sofrido, difícil e extraordinário e maravilhoso. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, a não ser que seja a ordem do Senhor. Mas pensa comigo, como isso é difícil. Como isso é difícil. As pessoas querem uma resposta sua. As pessoas te pressionam para você tomar uma decisão. E o Senhor falou com você: espera, você depende de mim. Essa espera e dependência do Senhor é algo que é difícil para nós, mas é o melhor lugar para nós estarmos, entenda isso. É um privilégio quando nós esperamos no Senhor, quando nós dependemos dEle, quando nós aguardamos a Sua palavra, quando nós esperamos a Sua direção, a Sua orientação. Não seja uma pessoa precipitada. A precipitação tem levado muitas pessoas ao sofrimento. É ou não é verdade? Quantas vezes você já decidiu, resolveu e depois botou a mão na cabeça: o que foi que eu fiz? Que bobagem que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Se eu soubesse o que eu sei, eu não faria. São as nossas reações. Mas o Pai do céu, que está conosco aqui agora, quer nos ensinar, e nós precisamos aprender a esperar e depender. Aí você vai me dizer: pastor, eu sou uma pessoa imperfeita. Mas você mesma disse que você queria melhorar. E é isso que eu e você precisamos. E se há uma coisa que nós precisamos aprender é obedecer a Deus. Imagine bem se nessa altura que os discípulos dissessem assim: Jesus, você já falou tudo, o Senhor queria falar, agora é com a gente. Porque eu tenho experiência, eu tenho vivência, eu sou o primeiro dos apóstolos. Eu já andei com o Senhor por vários lugares, eu já sei os caminhos, eu acompanhei, eu percebi bem o que o Senhor fez. Deixa comigo, Jesus, que agora eu vou. Me baseio na minha experiência, me baseio na minha habilidade, me baseio na minha competência. Qualquer um que se fundamente nesses princípios estará absolutamente errado, equivocado. Nós precisamos aprender a esperar e depender de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso aprender a esperar e depender de Deus. E você? Vamos seguir o texto bíblico. Versículos 6 e 7, leia comigo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor,
será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Imagina bem, depois de tudo que você já ouviu, a pergunta foi essa, ok? Olha como nós somos parecidos com os discípulos, tá bom? Versículo seguinte, a parte seguinte do versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus acabou de falar em esperar e depender. Mas eles querem saber o que vai acontecer, porque de alguma forma querem estabelecer um tipo de controle. Veja comigo aqui em cima. O desejo de controle humano é evidência e consequência do pecado original. Eu vou ler para te ajudar a entender esse assunto. Primeiro, Gênesis 3, versículo 5, é a evidência quando diz assim: a serpente à mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Havia uma disposição no coração de Eva e também de Adão para esta perspectiva do controle, de querer saber mais, de ter domínio sobre tudo. E é também uma consequência, porque o versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O impacto do pecado original sobre as nossas vidas nos empurrou para esta evidência que já estava antecipada, e para essa consequência que aqui está, de querer controlar todas as coisas, o que nos impede de esperar e de depender do Senhor. E essa é uma lição para nós hoje, extremamente importante. Leia comigo aqui o ponto 2. Os discípulos, ao perguntarem sobre a restauração do reino de Israel, exemplificam o erro humano de pensar mais em si mesmos e nas circunstâncias ao redor, tentando reduzir a grandeza dos planos de Deus. O que a gente aprende aqui? Que numa hora como essa, em que Jesus está declarando algo extraordinário, eles estavam com a mentalidade pequena, que eu vou chamar aqui de inha, tá bom? Uma mentalidadezinha, uma mentalidade inha, uma cabecinha, uma visãozinha, uma perspectivazinha, tudo inha. Enquanto Deus queria dar algo para eles que era muito maior, mais extraordinário, mais poderoso, mas eles estavam com a cabeça inha. E quem tem a mentalidadezinha, quem tem a mente inha, não consegue enxergar a grandeza do plano de Deus e é capaz de querer reduzir o plano de Deus a si mesmo, ao seu próprio reino. Enquanto Jesus estava enchendo o coração deles e ampliando a mentalidade e a visão e a perspectiva de vida e o alcance espiritual, eles estavam pensando tão somente no reino de Israel, uma perspectiva nacionalista, imediatista e limitada. Jesus estava estabelecendo com eles um plano global, era para alcançar o mundo inteiro. Mas apesar de ser para alcançar o mundo inteiro, a mentalidade continuava ali, inha, pequenininha, timidazinha. Jesus quer estabelecer algo diferente no coração deles. Não é uma mente de quem quer grandiosidade, não. Mas é alguém que sabe que serve a um Deus poderoso, maravilhoso, que é capaz de nos fazer enxergar e realizar coisas inimagináveis, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso mexe com a gente. A gente precisa entender que pela graça de Deus o Senhor é capaz de ampliar a nossa mentalidade. Sabe qual é a visão que eu tenho? Quando você for, e nós podemos ir juntos com a graça de Deus em breve, quando a pacificação em Israel acontecer outra vez, nós vamos ao Mar da Galileia. Quando você for a Israel, você vai visitar alguns lugares especiais. Nós já fomos juntos e iremos outras vezes, se Deus assim permitir. Cada lugar que você vai é um lugar lindo, mas você não sabe se foi ali mesmo, né? Foi aqui, né? Nessa região, né? Ah, foi aqui que Jesus multiplicou os pães e peixes. Você não sabe se foi aqui, né? Foi aqui, nessa região onde nós estamos. Mas quando a Bíblia fala sobre o Mar da Galileia, aí não tem jeito, porque ele não mudou de lugar, ele continua ali. E você entra num barco, nós vamos entrar num barco, nós vamos navegar no Mar da Galileia e parar num ponto específico. Você vai olhar para a direita, para a esquerda, você vai olhar para frente, para trás, vai ver montanhas.
E o que Cristo fez foi pegar os discípulos na mão. Essa é só uma imagem que eu quero que você veja. Ele pega os discípulos na mão e diz assim, ó, vocês estão tendo o seu limite nas montanhas que estão aqui. Olhem para cima. O mundo inteiro está aguardando essa mensagem. Não pensem pequeno. Não façam da sua vida uma coisa limitada. Não tenha uma mentezinha. Não seja inha. Nós podemos e devemos viver e ver além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Terceiro, a resposta de Jesus chama a submissão e confiança no Senhor. Senhor, é o seguinte, está tudo bem, tudo maravilhoso, eu já não sou mais inha, agora eu sou ão, entendeu? Eu saí do grupo inha, agora eu estou no grupo ão, mas o seguinte, quando é que isso vai acontecer? Não sabe a hora, momento isso vai acontecer. Controle. Se você é uma pessoa controladora, eu imagino que você sofra muito, porque quando sai do seu controle, ou seja, toda hora, há uma ansiedade, uma inquietação, aquela agitação. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa aprender a descansar no Senhor. E você precisa aprender a se submeter ao Senhor. Ele tem o controle. Olha, a resposta de Cristo foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aquela frase que você já conhece: Deus sabe todas as coisas. Ou a frase: só Deus sabe. Então, aquieta o coração, discípulos de Jesus. Aquietem o coração, discípulos de Jesus. Aguarde. Vai chegar a hora de Deus na sua vida. Estamos no capítulo 1, capítulo 2 vem aí. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos e aí existe um incêndio espiritual que vai alcançar o mundo inteiro. Mas o versículo 8, ele tem uma lição preciosa para nós. Leia comigo o versículo 8, lá em cima na nossa tela. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que maravilha, que palavra maravilhosa de Jesus para nós. Vamos aprender juntos aqui. Primeiro, Jesus fala sobre o poder do Espírito Santo que arranca o medo, a omissão e gera ousadia e coragem. Olha só, Jesus, nas páginas anteriores, ele foi preso, torturado, exposto, crucificado, morreu e ressuscitou. Então o que se espera? Vai esperar o quê? Fisicamente? Sofrimento. Sofrimento. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. O tempo inteiro ele falou sobre perseguição. Vocês serão perseguidos por minha causa. O tempo inteiro os discípulos são informados de que haverá batalha, haverá luta, sofrimento. E isso nós estamos falando de batalhas espirituais. Entenda uma coisa. Você e eu podemos descer hoje aqui do templo, irmos ali à praça ou qualquer lugar e nós podemos pregar o evangelho, nós podemos anunciar a palavra do Senhor, nós podemos parar no sinal, fazendo coisa ali no sinal para que as pessoas sejam evangelizadas, nós podemos pegar as nossas Bíblias, entregar às pessoas, e eventualmente pode haver algum tipo de orientação, esse lugar aqui, assim, assim, assado, mas não há nenhum impedimento e nenhum de nós vai ser preso ainda. A pressão é espiritual, a perseguição é espiritual. O inimigo não quer que você avance espiritualmente, que você cresça espiritualmente. Ele quer que você caia espiritualmente, ele quer que você erre espiritualmente, ele quer que você faça escolhas direcionadas por ele, não direcionadas pelo Senhor. As batalhas espirituais estão acontecendo no mundo inteiro, em alguns lugares do mundo, pressões físicas, materiais, onde pessoas estão sendo presas e mortas. Nós temos hoje no Brasil liberdade para anunciar o evangelho, mas nós não podemos deixar de lembrar que estamos debaixo de profunda perseguição espiritual. Mas no meio desse contexto lá, de Atos e também de hoje, o Espírito Santo dá coragem, ousadia, intrepidez,
para que a gente não deixe de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido, com sabedoria, com equilíbrio, com graça, com amor, porque ninguém resiste ao amor. Olhos transmitem amor, tom de voz transmite amor, a palavra transmite amor. Seja uma pessoa sábia, cheia do Espírito Santo, mas deixe de lado o medo, deixe de lado a timidez, seja cheio da ousadia e da coragem que vem do Espírito Santo de Deus. Segundo, Jesus fala em receber o poder do Espírito Santo para testemunhar. Não há lugar para ativismo religioso, não há lugar para causas secundárias ou agendas paralelas. O propósito da igreja é ser testemunha de Jesus. Qual é o nosso assunto? Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Você foi chamado, quando o Evangelho foi apresentado a você, para você ser uma testemunha de Jesus. Testemunha não pode ficar em silêncio. Testemunha tem que falar, tem que declarar, na linguagem que for, da forma que for. Então não pense você que testemunhar é só viver. O testemunho tem aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. As duas coisas estão juntas. Não separe as duas coisas. Não acredite na possibilidade de você ser uma pessoa que só faz. Não, eu não falo, porque o que eu falo, o que eu faço fala mais alto. Tudo bem, você faz, mas não deixe de falar. As pessoas precisam ouvir, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase. Deus quer usar a sua vida para compartilhar. Você foi chamado, a igreja de Jesus foi chamada para testemunhar. A igreja de Jesus não tem uma agenda paralela, ela não tem um plano secundário. Nós só temos um plano A, e o plano A é testemunhar de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso simplifica a nossa vida. Porque ao longo dos anos, na igreja, foram inseridas muitas outras coisas que não são testemunhar. Muitas outras coisas. Algumas que podem não prejudicar o testemunho, mas tem outras que prejudicam sim. Que tornam a gente um grupo que é facilmente manipulável, conduzido para um lado ou para outro lado. Nossa visão única, centrada nas Escrituras, é que eu e você fomos chamados para testemunhar. Aí você vai me dizer, pastor, mas eu sou imperfeito. Eu vou dizer, eu já sei, eu já ouvi você falar isso, mas eu também ouvi você falar que você vai melhorar em nome de Jesus. Amém? Terceiro, Jesus mostra a direção. Leia comigo. A igreja saudável vive em expansão, isolamento. A igreja não foi chamada para estar isolada. Você não foi chamado para estar isolado. Foi chamado para estar isolado. Nós fomos chamados para nos misturarmos, para nos envolvermos, para levarmos a palavra nessa expansão missionária contínua. A pergunta sempre é para onde? Então vamos. O texto aqui lá em cima diz o quê? Lá em cima. A última parte aqui do texto. Tanto em Jerusalém. Você vai ser pastor, Jerusalém, os que já foram lá, eu já estive lá, já dei minha contribuição. Mas quem não esteve lá, não é uma questão literal, né? Mas para eles lá era onde vocês estão, para onde vocês irão aqui perto, nessa região, e aonde vocês chegarem. Então você tem aqui Jerusalém, onde eles estão, Judéia, Samaria, né? Você vai tendo essa ampliação desse espaço aqui na região onde nós estamos, mas não deixando de seguir em frente. E aí eu trago para você uma imagem para que você entenda os confins da terra. Este é o nosso mapa, o lugar para onde nós devemos ir. Você vê de um lado de cá, Brasil, Rio de Janeiro, mais ou menos. Lá em cima, mais ou menos, Israel, onde você sabe que de onde parte esse evangelho por meio de Cristo que chega ao mundo. Em todo o planeta nós temos evangelho sendo anunciado.
Eu e você podemos sentar no conforto da nossa casa, pegar um café ou um chá à sua escolha, cruzar as nossas pernas e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que a palavra do Senhor está alcançando o mundo inteiro. O Evangelho está na Ásia, o Evangelho está na África, o Evangelho está na Oceania, o Evangelho está nas Américas, o Evangelho está na Europa, e o café está muito bom. Eu vou ficar aqui, não vou me envolver com isso, porque esta não é uma missão que está sob minha responsabilidade. Se você pensou nisso, eu quero dizer a você, desculpa te dizer, mas você teve uma leitura imperfeita. Eu sei que você é imperfeito, mas você disse que ia melhorar. E o que eu quero desafiá-lo, e desafiá-la, é que você veja o mapa e diga assim: este é o meu mapa. É o lugar para onde eu irei. Seja presencialmente, porque Deus pode levantar alguém aqui para essa obra missionária, pelo mundo inteiro, como Deus já tem feito, tem realizado, levantado pessoas e colocado no coração delas, países específicos, lugares específicos. A pessoa diz: pastor, como é que eu sei? Eu sei que você começa a se apaixonar pelo lugar, e você começa a ver o lugar em vários lugares distintos, e você começa a querer aprender aquela língua, e você começa a desenvolver o estudo, a linguagem. Deus vai abrindo as portas e vai incendiando o seu coração com essa palavra, e não há limite de idade. Deus pode levantar um jovem, Deus pode levantar um adulto, Deus pode levantar um ancião, Deus pode levantar a sua vida para que você alcance e leve o Evangelho até os confins da terra, em nome de Jesus. É o amém que a gente diz um amém para o outro. Amém. Confins da terra. Amém. É o amém assim. Amém, Jesus. Ai, Jesus, mas vai devagarzinho. Tenha paciência comigo. Deus levanta a gente. Deus pode não querer que você vá. Ele pode dizer assim: não, eu tenho para você uma grande obra aqui, você não pode parar, para alívio de alguns. Mas Deus não quer que você cruze os braços e diga assim: Deus abençoe vocês aí, vai com tudo em nome de Jesus. Deus quer que a gente se envolva com isso, que a gente seja parte disso, que você seja uma pessoa que diga assim: não, eu me incomodo, esse é um assunto que tem a ver comigo, esse assunto tem a ver com a minha vida, esse assunto tem a ver com a tua palavra. É o Senhor que disse: até os confins da terra, louvado seja o nome do Senhor. Até os confins da terra, Deus pode levantar a sua vida, como está levantando a nossa igreja para alcançar os confins da terra. Só que não é só a nossa igreja, veja que coisa linda. Deus levanta a nossa igreja aqui, Deus levanta os batistas ali, os assembleanos ali, a comunidade lá, os metodistas ali. Deus vai levantando as igrejas independentes em todos os lugares para que nós possamos alcançar o mundo. Essa é uma obra que não é só nossa, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele levanta pessoas, homens e mulheres, para que eles preguem a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Termina o texto, 9-11, diz assim, a palavra do Senhor: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, leia comigo, à vista dele. Você imagina se você estivesse ali, se você ia piscar. Se tivesse o celular, nós teríamos as imagens, né? Não havia, então imagina as pessoas acompanhando os detalhes, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Apareceu uma nuvem do nada. Você diz: meu Deus, que período é esse que apareceu essa nuvem? E essa nuvem é uma lembrança da nuvem do Antigo Testamento que revelava a presença de Deus e a glória de Deus. Então essa não é uma nuvem qualquer, essa é a nuvem da glória de Deus. Jesus estava circulado pela glória de Deus, a glória de Deus estava se manifestando na vida dele, e as pessoas estavam vendo. Então elas viram Jesus, elas viram Cristo que ali estava, viram a nuvem, viram tudo isso diante dos olhos delas. Enquanto Jesus subia, olha só, leia comigo. Enquanto Jesus subia, eis, leia comigo, 2 varões vestidos de branco. Presta atenção, você acha que é quem? Quem são essas pessoas? 2 pessoas gostavam de usar branco? Eram os 2 médicos, colegas de Lucas da faculdade. Não eram enfermeiros, técnicos de enfermagem. Alguém vai dizer: era o açougueiro. Cada um vai ter uma palavra. Mas no contexto bíblico, 2 varões vestidos de branco significa anjos.
Então presta atenção. Jesus, nuvem, pregação com som. Certo? Aí aparecem os dois anjos vestidos de branco. Eles falam, gente, e agora? Fecha a porta. Eu não quero sair daqui. Aí os dois anjos parece que cortam o clima. Olha o que os dois anjos falam. Leia comigo. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ei, olha para mim. E quem é que não estaria olhando para as alturas? Não é verdade? Só que a gente tem que entender que existe o tempo de contemplação e o tempo de ação. Os anjos não cortaram o clima, eles não queriam desconectar a gente, eles não queriam falar, ei, eles estão acordando a gente para a maior realidade maravilhosa que o Senhor nos traz. Veja, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aí tem duas realidades maravilhosas. Veja comigo aqui na nossa tela. A primeira realidade é a ascensão de Jesus. Veja, leia comigo. O Rei dos Reis, ele é entronizado. A nuvem que o encobre manifesta a glória divina. Ele deixa de ser visto, mas não se torna ausente. Passa a ser reconhecido como Rei Celestial. Era necessário que Cristo subisse para que os crentes aprendessem a buscá-lo pela fé e não pelos sentidos. A ascensão redireciona o foco da visão para a confiança. Assim a ausência visível de Cristo não enfraquece, mas fortalece a fé verdadeira. Não é mais pelo que eu vejo, é pelo que eu creio, eu confio. Eu não estou vendo mais Cristo diante dos meus olhos, mas eu creio, porque eu sei que Ele está vivo, Ele é vitorioso, Ele venceu a morte, Ele está presente, o Senhor está aqui. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar nele. Sai da perspectiva dos sentidos para a perspectiva da confiança. Ele não nos deixa no sentido de se ausentar, mas Ele está mais presente do que nunca por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu posso cantar sobre Cristo. Eu posso dizer que hoje eu conversei com Cristo. Eu posso dizer que à tarde, que à noite, que na hora escura da vida, do sofrimento, da grande alegria, Cristo está comigo. Eu não fui abandonado. Jesus não disse tchau, tchau. Ele não se despediu da gente e foi-se embora. Ele está presente. Segundo, esse Jesus, leia comigo, virá do modo como viste subir. Aqui está a continuidade pessoal de Cristo. O mesmo que subiu é o que voltará. A ascensão garante a certeza da sua segunda vinda. Essa promessa não é uma especulação cronológica, mas ela é para consolo e perseverança. O mesmo Jesus que aqui esteve e que subiu diante dos olhos de todos, e aquela nuvem o rodeou, e os varões galileus estavam ali, os varões de branco estavam ali, dizendo, Galileus, porque olhais para cima? Jesus que veio, Jesus que subiu, é o Jesus que voltará para buscar a sua igreja, a família da fé, os irmãos e irmãs, os alcançados pelo Evangelho, os imperfeitos alcançados pela palavra poderosa do Senhor, aqueles que eram tímidos e que não falavam nada, que viviam de braços cruzados, acreditando que a pregação do Evangelho era para as pessoas chamadas e destinadas para isso. Hoje entenderam, compreenderam que este Evangelho é para mim e para você, que essa missão é sua, é minha, porque a ressurreição de Cristo muda tudo. O nosso Senhor maravilhoso vai voltar para buscar a sua igreja. A pergunta sempre é quando que vai ser? Não nos compete. O que nos compete? Confiar, esperar,
depender, crer, testemunhar. Fale de Jesus, viva Jesus, estude Jesus, compartilhe Jesus, seja Jesus na vida das pessoas. Que quem te vê, que quem te olhar, olhe para você e diga assim: aí está alguém que conhece Jesus. Eu vejo que você esteve com Ele, eu vejo que você o conhece. Você não é uma pessoa perfeita, nem vai ser, não cobre perfeição de ninguém, mas creia no poder extraordinário do Senhor que chamou você para isso, e Ele já derramou sobre nós o Espírito Santo. A promessa de Atos 1:8 foi cumprida em Atos 2, quando em Atos 1:8 Cristo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo já veio, Ele está dentro de nós, Ele quer impulsionar a sua igreja. É hora de avançar, de avançar, de avançar com coragem, pregando o Evangelho de Jesus. Sabe o que eu peço ao Senhor? Que a sua vida seja usada por Ele para abençoar outras vidas, e outras vidas conheçam a Jesus, amém? Eu oro para que a sua casa seja uma casa e que o Evangelho vai contagiando as pessoas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, 20 pessoas, todos aos pés de Jesus Cristo, glorificando e servindo ao Senhor. Não desista, essa missão não acabou ainda, essa missão dura a sua vida inteira. Se você já fez muito até hoje, você não está aposentado, você não jubilou, porque a obra de Deus vai até o último dia da nossa vida. Se você não fez nada ainda, é hora de arregaçar as mangas, descruzar os braços e dizer: Senhor, usa a minha vida, porque Cristo está aqui. Cristo está comissionando gente hoje que está conhecendo o Evangelho hoje. O Espírito Santo está incendiando o seu coração. Não tenha medo, você não está sozinho e sozinha. Nós vamos orar para que o Espírito Santo incendeie seu coração. Nós vamos orar para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Nós vamos orar pela sua casa. Nós vamos orar pela saúde. Nós vamos orar pelo nosso trabalho. Nós vamos orar. E se o Espírito Santo tocou no seu coração de forma especial, e você quer ser parte desse grande incêndio global, faça a sua oração. Se quiser, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Pastores e presbíteros querem te abraçar, querem te encorajar a seguir em frente. As esposas dos pastores também estarão aqui, e dos presbíteros, para te encorajar, para te abençoar e te fortalecer. Venha, vamos pedir juntos a Jesus. Eu sei que você é uma pessoa imperfeita, mas você disse que ia melhorar. É hora de dizer: Jesus, faz aqui a sua obra no meu coração. Pode vir, deixe seu lugar. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos orando, em nome de Jesus. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Aproximo, quebrantado no seu amor. Se houver mais alguém que queira vir à frente, essa é a hora. Nós vamos orar juntos. Se você quiser ajoelhar no lugar onde você está, coloque-se diante de Jesus. Diga: Jesus, oh Jesus,
Ó Espírito Santo de Deus, Deus amado, em nome de Jesus, nosso coração está aqui imperfeito. Nós precisamos de uma transformação operada pelo Senhor. Nós precisamos do impacto do Teu Espírito Santo em nós. Nós não temos condições de avançar por nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Não queremos controlar, não queremos nos preocupar. Nós queremos nos entregar, depender, confiar e esperar no Senhor. O Senhor conhece os lábios que estavam fechados, os braços que estavam cruzados e as mentes que estavam cauterizadas. Mas o Teu Espírito Santo limpa, cura, restaura, incendeia e vai enchendo a nossa vida com a Sua doce e poderosa palavra, vai nos inundando com a Sua presença, vai nos ajudando a avançar, e nós vamos avançando como filhos do Senhor, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, em nome do Senhor. Pai, as nossas histórias são distintas. Alguns de nós vivemos longe do Senhor. Hoje, queremos pedir perdão, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa imperfeição. Já dissemos que queremos melhorar, mas a nossa imperfeição nos impede de avançar de forma adequada. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor que encha o nosso coração, que encha a nossa vida, incendiando o nosso coração, para que a gente nunca pare de melhorar, nunca pare de crescer, de amadurecer espiritualmente. Usa as nossas vidas para a glória do Senhor. Cura as nossas enfermidades, Pai. Cura as doenças, Pai. As doenças físicas. Nós compreendemos que os médicos são usados pelo Senhor e nós te agradecemos por isso. Nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Mas nós pedimos ao Senhor que, para além do trabalho dos médicos, a intervenção direta do Senhor também opere, para que em nome de Jesus enfermidades sejam curadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, cura as enfermidades emocionais. Pai, o negócio está difícil. Muitas pessoas sofrendo de enfermidades emocionais. Tenha compaixão, abençoa os profissionais e ajuda-nos também nesse processo. Cuida, Senhor Deus, do nosso trabalho, dos nossos estudos, cuida dos nossos relacionamentos. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e mais uma vez nós queremos reiterar a nossa confiança absoluta no Senhor, de forma singular. Que a Tua palavra alegre e encha o coração da Márcia e do Marcelo lá naquele hospital. Que eles sejam agora, de forma direta e pontual, alcançados pela doce e viva esperança que há em Jesus, o nosso amado. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Amém.